Deus é bom. Quero fazer uma pequena oração antes de dar início. Nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito sério, que com certeza vai nos ajudar. Amém? Precioso Senhor Jesus, estamos diante de Ti neste momento e pedimos neste momento a ajuda do Teu Espírito Santo, para que de uma vez por todas os nossos corações estejam totalmente inclinados somente para a Tua palavra. Senhor, toma conta totalmente de todo o nosso coração. Faça morada definitiva em nossos corações. Determine, Senhor Deus, cada pensamento e sentimento de nossos corações. E desde já, Senhor Deus, nos arrependemos de tantas vezes dar ouvidos aos nossos corações. Definitivamente, Senhor Deus, somente a Tua palavra é a direção perfeita para todo o nosso ser. Somente a Tua palavra, Senhor Deus, é o único caminho que devemos seguir. Por isso, neste momento, eu invoco e clamo pela presença do Espírito Santo, que visite cada coração neste momento, de cada pessoa que está ouvindo esta ministração, não importa quando e de onde, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, penetre o mais profundo de cada coração, para que encontremos, Senhor Deus, a verdade, somente a verdade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluias, glória a Deus. Povo abençoado, é uma honra estar aqui. Eu tremo toda vez que eu vou pregar, eu prefiro sempre ter esse sentimento, como se fosse a minha primeira vez, porque eu me torno mais dependente do Espírito Santo. O dia que a gente se sente preparado é porque tem algo errado. E eu estou aqui tremendo, pois neste lugar, neste ministério, o que nós falamos no púlpito pode mudar a eternidade de alguém. Uma orientação errada, errônea, pode mudar a eternidade de uma pessoa. Ou eu posso salvar ou condenar. Então hoje nós vamos falar de um tema muito sério, a qual muitos de nós pode ter sofrido algum tipo de engano. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você mesmo responder. Você sabe qual é o maior inimigo que você tem? O maior de todos os inimigos não é o diabo. O maior de todos os inimigos que nós temos, o mais enganoso, que engana mais do que todas as coisas, é o coração. Me foi dado este tema, eu já havia falado dele há um tempo, mas nesses dias nós temos visto, ouvido e observado situações muito sérias que envolvem o coração. E nós estamos diante de uma verdade muito difícil de aceitar, porque o nosso coração tem nos enganado há muito tempo. E por toda a Bíblia, se você buscar toda vez que aparece a palavra coração na Bíblia, grande parte destes versículos bíblicos, grande parte de toda vez que Deus fala algo na palavra de Deus que se refere ao coração, tem a ver com adoração. Tem a ver com adoração. E eu quero ler aqui algumas referências para nós identificarmos qual é o mais enganoso ser ou coisa em toda a Bíblia. Eu quero que todos, vamos para a santa palavra de Deus, que ela é muito perfeita.
No livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, ali nós vamos ver algo muito impressionante, uma afirmação da palavra de Deus, que realmente nos surpreende. Jeremias capítulo 17, no versículo 9, na versão NVI, eu quero ler com todos aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus a respeito do coração. Leiam comigo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Uau! É mais enganoso que qualquer outra coisa. Doença, o quê? Incurável. Então existe uma doença que não tem cura. Observem. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, aqui claramente ele é mais enganoso que a serpente. Ele engana de uma forma impressionante. Ele é uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Existe algum ser humano capaz de compreender o coração? Não, não existe. Então, nós temos ditados populares aí fora que dizem assim: siga o teu coração. Quantas vezes não ouvimos isso? O povo comum, até mesmo eu já vi pastores falando de púlpito: amado, você tem que seguir o seu coração nesta hora. Não, amados. Nunca siga o seu coração. Pois de todas as coisas, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Agora, eu disse que o coração, toda vez que Deus fala do coração, este assunto está ligado à adoração. E se nós pegarmos todos os versículos bíblicos que falam do coração, se nós lermos um pouco antes, ou lermos depois, vamos voltar aqui, vamos ao versículo 1 de Jeremias 17, 1. Observem bem, vamos ler aqui o contexto antes de Deus chegar no assunto, para falar que o coração é enganoso. Vamos observar por que o coração é enganoso, como ele engana, de que forma ele nos engana e para onde ele nos leva, qual a intenção do coração. Olhando a palavra de Deus, o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Continue. Então observe, nós estamos falando de adoração. Essa adoração já está escrita nos corações. Essa adoração aos outros altares, não a Deus, já estão escritas nos corações. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos. Próximo. Observe, estamos falando de adoração. O capítulo inteiro ali falando de adoração. E sobre as montanhas dos campos, as riquezas de vocês, olha, as riquezas de vocês, e todos os seus tesouros, e os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Observa que está falando de adoração. Próximo. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Observe, amados, como está totalmente ligado à adoração. Você mesmo perdeu posse da herança, meu Deus, perder a herança de Deus, por causa do engano do coração, que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Já está falando de condenação, por causa do erro do coração. Próximo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem. Entenda, o engano do coração, ele faz o homem
Sempre buscar algo que ele confia. Ele faz o homem se escorar, confiar, dar a sua vida a algo que ele acha mais importante do que confiar em Deus. Maldito o homem que confia no seu próprio punho. É isso que Deus está querendo dizer. Maldito o homem que confia no seu próprio trabalho, no seu próprio conhecimento, no seu próprio sustento. Maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. O que eu acabei de dizer. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Meu Deus. Então observe. Há coisas em nossos corações que nós entendemos que é benéfico. Não, isso é para o meu sustento, isso é para aquilo outro, que nos afastam do Senhor. Então observa que tudo aqui, quando nós estamos falando de coração, tem a ver com adoração, em confiar em Deus, em se conectar com Deus, em depender de Deus. Observa quantas coisas tem no coração que nos afasta de Deus. Próximo. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Próximo. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Observa que para chegar no assunto do coração, Deus deu toda esta introdução. Nós não podemos pegar um versículo isolado e só falar isso. Tem que explicar o porquê. Por que Deus fala que o coração é enganoso? Agora, próximo. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha que maravilha. Próximo versículo, aí chegamos no ponto. Aí ele finalmente fala o porquê. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então observa que o tempo todo, para Deus chegar neste ponto, neste verso, ele mostra toda uma introdução para mostrar quão enganoso o coração é. Que ele te desvia de Deus. E vamos ler o próximo. Observem. Eu sou o Senhor Deus que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, amados, nós estamos falando de coração ou de adoração? Então, o coração, ele luta contra Deus, o teu coração. O nosso coração sempre nos engana. O coração, ele é teimoso, ele é muito teimoso. Se um pai chama um filho de teimoso, por que chama de teimoso? Porque ele não obedece. Então você não consegue dar uma ordem para o seu coração para ele mudar. Você tem que ir contra ele, não obedecê-lo. Aí que está a questão. Você não pode obedecer o seu coração. Quantas pessoas tiveram problemas seríssimos na vida porque seguiram o coração? Quantos casamentos terríveis porque naquele momento seguiu o coração? Quantas escolhas, quantas atitudes, quantos danos sofridos nós tivemos em nossas vidas por causa do nosso coração? Quantas escolhas terríveis. Grande parte do nosso arrependimento é porque um dia ouvimos o coração. Grande parte. Se pegar os mais velhos aqui, aqueles que já viveram muito tempo, e perguntar, quantas vezes o teu coração te enganou? Ela fala, ih,
Perdi as contas. Muitas vezes. Até os mais jovens já foram enganados. Todos nós sofremos por dar ouvidos ao coração. Vamos ler aqui, para você ver como o coração é teimoso. Salmos 81, de 11 a 13. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 81. Estou com um desafio aqui de conseguir ler. Eu vou ler aqui na tela. Salmos 81, de 11 a 13. O rei Davi, ele era um adorador impressionante. E o Salmo 81, ele é uma exortação ao louvor. Olha só. Uma exortação à adoração e à obediência. Em algumas Bíblias você deve ter o seu título em cima do Salmo 81, deve estar assim: exortação ao louvor ou adoração em algumas Bíblias, e a obediência e obediência. Então nós estamos falando o quê? Do coração ou de adoração? Das duas coisas. Tudo está ligado em adorar. Tudo está ligado em que o seu coração leva você a adorar. Mas o coração, ele é teimoso. Olha, vamos ler. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Próximo. Por isso eu os entreguei ao seu... Uau! É pior do que entregar ao diabo. Meu Deus! Deus trata o coração como se fosse um inimigo mortal, ao ponto de falar assim, por isso, você não quer me obedecer, então eu vou entregar você ao seu coração, aos seus sentimentos, e eles são destrutivos. Meu Deus, isso é muito profundo. Como Deus entrega o homem ao próprio coração? Deus está falando aqui como se fosse uma coisa terrível. Que impressionante, amados. Deus trata o nosso coração como se fosse algo terrível, obstinado, terrível, sem controle, insaciável. O coração do homem é insaciável. Então, olha a orientação, como Deus mostra algo impressionante. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Então Deus está dizendo claramente que os planos do coração são todos maus. Repita, os planos do meu coração são maus. Todos. A arcebispa falou bem. Todos os planos do nosso coração são maus. Ele nos desfoca do principal alvo de Deus. O nosso coração, ele só pensa em si próprio. O nosso coração nunca pensa na herança de Deus. O coração, ele rejeita a herança. Ele adora coisas e pessoas e impede a pessoa de olhar para a herança, aquilo que vamos ter na eternidade. O coração não permite você ver a eternidade. Ele te para nesta terra, ele te foca nesta terra. Então, nós estamos vendo aqui que o coração não é algo tão bom. Ou não é nada bom. E em todo lugar você vê o coração como se fosse um símbolo de amor, de algo bom, maravilhoso, amoroso, sentimental. Amados, observa que neste ministério nós não tratamos de sentimentos. Nós não levamos as pessoas no sentimento. A igreja moderna aceitou uma estratégia de Satanás muito impressionante, que é levar todos na emoção. Até a música que toca usa uma frequência para que a pessoa chore e ela se emocione e acha que aquilo é a presença de Deus. Leva as pessoas na emoção, é o que elas sentem que é o importante.
As mensagens são para mexer no coração da pessoa, para ela se sentir confortável, para ela se sentir amada, ela se sentir, tempo todo no sentir. O tempo todo falando de felicidade, de bem-estar, para deixar elas cada vez mais confortáveis nesta terra. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. O coração é enganoso. E é incrível. Por que muitos não falam esta verdade? Porque a verdade dói no coração. Quando o coração é exposto, você começa a perceber que, então isso que eu estava planejando não é bem assim. Isto que eu desejo não é bem assim. Então, amados, eu quero ler também agora algo muito, muito importante, que está em Jeremias capítulo 9. Versículo 14. Na versão Ara, Almeida revisada, que é a versão da minha Bíblia, da arcebispa, eu acho que está mais atualizada, revista e atualizada. É o RA. Jeremias 9:14. Mais uma vez, aqui, Deus falando da dureza do coração. Olha como o coração é duro. Nosso coração é duro. Ele não é maleável, ele não é flexível. Nem para com Deus, nem para ninguém. Ele é implacável. Uma pessoa que ouve o coração, ela não se submete. Ela não reconhece, nunca reconhece. Ela não consegue olhar para si e ver o próprio pecado. Ela não consegue perceber que está adorando outros deuses. Ela não consegue que está idolatrando coisas. Ela não consegue perceber isso, por causa da dureza do coração. E quando Deus fala da dureza do coração, antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Essa é a pior parte. Isso é passado de geração para geração. Os próprios pais ensinam os filhos a adorarem coisas. Ensinam e forçam os filhos a compreenderem dessa forma. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Então os filhos agora são comprados por coisas, colocando no coração deles o desejo por coisas, e não obedecem os pais porque têm que obedecer. Os pais estão comprando os seus filhos, dando a eles Baalins, tornando corações gananciosos desde pequeno, ensinando os filhos a serem gananciosos, fazendo com que adorem muitas coisas, até um time de futebol. Isso é passado de pai para filho. Aquilo que o pai gosta, aquilo que o pai ama, ele passa para o filho. Aquilo que o pai crê, o que a mãe crê, passa para o filho. E nasce uma geração de idólatras. Então, vemos claramente que a dureza do coração começa pelo ensino dos pais. Vê o versículo 13, por favor. 9:13. Versículo 13 mostra claramente. Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Então observa, toda vez que o homem ouve o próprio coração, ele não ouve a lei de Deus, ele não anda no centro da palavra de Deus. Aleluia? Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por a cada vez mais revelar a verdade sobre o meu coração. Amados, por causa dos desígnios do coração, Deus destruiu a humanidade toda.
Entenda bem, quando Deus viu o excesso de pecado, quando Deus olhou para a terra e viu que todos os corações eram maus, Ele precisou aniquilar toda a humanidade. Separou Noé e sua família e acabou com toda a humanidade. Nós vemos isso claramente em Gênesis 6, versículo 5. Então, os corações dos homens haviam sido já totalmente corrompidos. Os desígnios, ou pensamentos, ou desejos, todos eram maus. Então, agora imagine bem, amados, que ponto nós estamos vivendo? A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Nós hoje, até mesmo dentro da igreja, todos os corações estão cheios de maldade. Nós estamos num ponto muito pior do que foi na época de Noé. Muito pior. Os desígnios e as intenções e os pensamentos do coração dos homens são cada vez mais maus. Cada vez mais maus. Então, nós estamos diante de uma realidade muito terrível. Agora, a pior parte é que nós passamos e lemos ali atrás algo sério. Que o teu coração faz é fazer com que você perca e desfoque da herança que Deus tem para você. Então você pode perder a sua salvação por causa do seu coração? Sim. Com certeza. Com certeza absoluta. Sabe qual é a maior mentira que o seu coração conta para você? Ele fala assim para você: Deus conhece o meu coração. Ai. Essa é a maior mentira que ele conta para você. Não, eu não preciso ser tão radical. Deus conhece o meu coração. O seu coração faz com que você não obedeça a Deus. O seu coração faz com que você não se santifique. O seu coração ama mais a vaidade do que qualquer outra coisa. O seu coração engana você, dizendo que está tudo bem, Deus é compreensível, Ele vai te aceitar do jeito que você é. Mentira. Você vai para o inferno por causa do teu coração. Isso é terrível. Amados, pode parecer amargo o que eu estou dizendo, mas é tão libertador. Porque faz com que você compreenda cada vez mais o seu próprio coração. Nós vamos chegar aqui no ponto que você começa a identificar quando é o seu coração e quando é Deus. Qual é a melhor voz a se ouvir? Sempre. Por isso, amados, Deus já deixou escrito neste livro sagrado, com perfeição, todas as instruções que nós precisamos. Não precisamos do nosso coração. Não precisamos. Entenda bem, quando Jesus falou: aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. É se crucificar. O seu coração não quer que você se crucifique. O seu coração não quer que você morra. O seu coração não quer nada disso. O seu coração não quer sofrer. E ele engana você, dizendo que a felicidade momentânea que você vai ter aqui nessa terra é mais importante do que a eterna. Isso é muito sério. Então, amados, eu quero ler aqui, vamos ler rapidamente, Provérbios 12, 25. Esse versículo ele tem muitos segredos escondidos aqui. Mas eu conheço muitas irmãs que chegam para mim e falam assim: arcebispo, eu sou muito ansiosa. Eu já sofro por antecipação. E eu conheço pessoas que sofrem muito por antecipação. Porque não confiam em Deus. Porque confiam no coração. Amados, ansiedade, ela sempre abate o homem. Diga: ansiedade é a falta de confiança.
Quando você fica ansioso com algo porque você não confia em Deus, o sentimento é algo que pertence ao setor do coração. Então a ansiedade é um sintoma daquela doença incurável do coração. É um sintoma. Entenda que o coração, ele está totalmente ligado à adoração, à confiança em Deus, à obediência à palavra de Deus, tudo está interligado. Então o coração, ele engana a pessoa com sentimentos. O coração faz com que a pessoa tome atitudes, faça escolhas, determine coisas contra a vontade de Deus por causa dos sentimentos. Ai, arcebispo, eu não posso ter sentimento? Não é isso. Você tem que lutar contra eles, porque eles não são verdadeiros. Então, por isso uma pessoa que tem Deus verdadeiramente no coração, não tem depressão. Porque se ela sofre algo, ela entende que é Deus tratando ela por causa do pecado. Então ela se arrepende, ela não chora de depressão. Então o entendimento da pessoa que tem Deus no coração é totalmente diferente. Ela passa a compreender, nós vamos ler sobre isso, ela passa a compreender tudo. A pessoa que não segue o intuito do coração, os pensamentos do coração, ela compreende tudo à sua volta. Ela não cai em enganos. Ela compreende que o que está acontecendo naquele momento faz parte de um processo de Deus. Na vida dela não tem sofrimento. Agora a pessoa que está lá sofrendo, porque Deus está castigando ela para que ela se arrependa, ela não consegue ver isso, ela não compreende, ela aceita o engano do coração, ela vai para as emoções que ela está sentindo, e ela coloca nela uma razão dela que é impossível lutar contra, é incurável essa coisa, é algo terrível. Amados, nós temos visto, eu vivi recentemente uma experiência em um amado servo que, de certa forma, foi muito enganado pelo próprio coração e teve consequências terríveis em sua vida. E mesmo tentando explicar que Deus está querendo levá-lo ao arrependimento, a pessoa não consegue enxergar, não importa a forma que você fale, não importa como fala, não importa se é com amor ou gritando, não importa. A pessoa endurece o coração de tal forma que ela não consegue mais ouvir Deus de forma nenhuma. Não importa. O coração ele fica cada vez mais duro. E amados, se você for lá em Apocalipse, no final, depois da grande tribulação, quando Deus já aniquilou toda a terra, está escrito assim: e eles não se arrependeram. Mesmo poxa, CBC, nós não podemos passar um vídeo aqui, mas para que todos tivessem um pouco de noção. Mas a realidade, ela é bem diferente do que nós pensamos. O coração, amados, é tão importante. Diga, o coração é a parte mais importante de mim. Você tem que preservar, que guardar o teu coração, impedir dele ser contaminado, impedir dele ser alimentado pelos desejos deste mundo, impedir. Vamos ler a palavra de Deus em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. O coração, ele é a coisa que você vai ter de mais valor. Pois o teu coração, amados, o que Deus quer, não é a tua alma ou o teu espírito. Ele quer o seu coração. Por isso que a luta entre as trevas e a luz é pelo teu coração. O teu coração é o que você tem de maior valor. De todas as coisas. Vamos ler o que está escrito. Acima de tudo. Uau! Acima de todas as coisas. Acima de tudo. Entenda. Está escrito acima de algumas coisas? Não. Está escrito acima de tudo.
de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, não permita que ele seja ferido. Então não siga-o, guarde ele, prenda-o. Amados, isso é muito importante. Uma pessoa que não tem traumas, uma pessoa que não é ferida, ela é feliz. É ou não é verdade? Por isso que aqueles que estão depressivos e tristes só conseguem ser felizes se curam a ferida do coração através do perdão. Sem o perdão a pessoa nunca vai ser feliz. Porque aquele sangue que foi derramado quando aquela flecha entrou no coração de Jesus e saiu água e sangue. A água na Bíblia simboliza vida, simboliza alegria também, refrigério. Quando aquela flecha entrou no coração de Jesus. Então quando você perdoa, como Jesus fez, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Quando você perdoa, aquele sangue que foi derramado pela lateral de Jesus, cura o seu coração. É impossível o seu coração ser curado sem perdão e sem arrependimento. É impossível. Nós temos diante de nós uma verdade muito impressionante. E entenda, amados, Deus, Ele não ouve a pessoa que atende o coração. Você sabia disso? Deus não ouve a oração daquela pessoa que só segue o próprio coração. Percebe isso? Isso é muito duro. Eu quero ler a palavra de Deus, Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. O livro de Salmos é tão maravilhoso. Salmos 66. Na versão Almeida revisada e corrigida. Olha só olha o que o rei Davi disse. Nessa versão está bem interessante, porque a forma que está traduzida. Muito obrigado. Esse capítulo 66 é sobre uma oferta de gratidão a Deus. Ele está fazendo uma oração maravilhosa. E de repente, no meio da adoração e da oração de Davi, ele fala este ponto. Ele cita este ponto. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Entenda bem. A pessoa que permite atender às vontades, às iniquidades e os maus desejos do seu coração, Deus não ouvirá. Então entenda que o assunto do coração é algo muito mais sério do que nós possamos imaginar. Falar de o coração é algo muito sério, amados. Mas é uma libertação muito grande para nós, quando nós compreendemos que dependemos somente da palavra de Deus. Nunca siga o seu coração. Ele é enganoso. Amados, a palavra engano não é algo simples. O engano é algo que você não sabe que está acontecendo. Você não percebe que está sendo enganado. Você não nota. Você não percebe. Você acha que aquilo que você está fazendo, aquela direção que você está tomando, é algo benéfico, é algo bom. Não se engane. Quando você começa a olhar friamente, sem pensar, sem nenhum tipo de sentimento, olhando friamente, isso aqui vai me levar ao quê? Isso vai me levar a adorar mais a Deus ou vai me tirar da presença dEle? Não importa qual seja o pensamento, se não é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Isso me tira ou me coloca mais na presença de Deus? Tira, sai fora. É simples. É sim, sim, não, não. Você para de ser enganado. Esse meu relacionamento, ele me coloca na presença de Deus ou me tira? Se tira, sai fora. Não tem meio termo.
Não tem mais ou menos. É simples. É mais fácil obedecer. Se você obedece, ai, quantos benefícios. Como é bom obedecer a Deus. Como é maravilhoso. Amados, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quanto sofrimento, quanta angústia, quanta tristeza. Não tinha paz um dia sequer. Nenhum único dia eu tinha paz. E o coração era insaciável. Buscava todo tipo de prazer para esquecer aquela vida maldita. E nada saciava. Nada. Como é bom obedecer a Deus. Como é bom ter paz. Como é bom ter vida e vida em abundância. Não vale a pena, nunca vai valer a pena seguir o coração. Não vale, amados. Ele só te enganou. Olha para você mesmo. Comece a notar quantas coisas ruins você fez. Tudo por causa dos sentimentos. Toda vez, se você pegar todo o sofrimento da sua vida, tem a ver com o seu coração. Tudo que você sofreu na sua vida tem a ver com o seu coração. Todas as perdas foram por causa das suas escolhas que o seu coração fez. Todo o tempo perdido, tudo foi por causa do coração. Se você tivesse ouvido a Deus lá no começo, antes de fazer aquela escolha, antes de dar ouvido ao coração, e parado para ouvir Deus, qual é a tua vontade nisto? Duvido. Uau, teria uma história totalmente diferente. Todos nós teríamos uma história totalmente diferente. Agora nós vamos entrar num ponto maravilhoso. Meu Deus, Deus. Oh, Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Em Provérbios 3:5, na versão NVI. Agora nós vamos começar agora. Provérbios 3:5. Não posso esquecer o óculos da próxima vez. Provérbios 3:5. Olha que versículo impressionante. Amados, cada versículo bíblico tem segredos impressionantes. Quando alguém mostrar um versículo para você, leia o antes, leia o depois, leia o contexto. Não aceite só versículos isolados, nunca façam isso. Sempre leiam toda a história, porque Deus falou aquilo. Por quê? Em que situação Deus estava dizendo aquilo? Olha que impressionante. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas pessoas vão... Não sei, o grau pode ser diferente. Para perto ou para longe? Eu vou acompanhar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Não se apoie no seu próprio entendimento. Nunca. Amados, muitas pessoas erram. Porque pensam assim, não, porque eu penso de tal forma. Eu penso diferente do que está sendo falado. Eu penso diferente do que está escrito. Muita gente cai. Por isso, muitos têm buscado mestres para si. Eu quero alguém que concorde com o que eu penso. E vai lá no YouTube, digita lá e busca um teólogo falando do assunto. Isso aqui, está aqui toda a comprovação bíblica para o meu coração me enganar. É impressionante, amados. Sabe o que é confiar em Deus de todo o seu coração? Todo o seu coração? Todo ele. Não ter nenhuma ponta de esperança fora do que está em Deus. De todo o coração é você olhar, levar o seu coração totalmente para a Bíblia, desobedecer o seu coração em tudo e dizer, não, aqui todo o meu sentimento, todas as minhas ações, toda a minha obediência é somente no que está escrito na palavra de Deus, ponto final. De todo o meu coração. Entenda bem, vamos ler um pouquinho no versículo 1
Nesse mesmo capítulo, como eu falei, vamos ler, é importante você ler o antes e depois. Filho meu, não se esqueça da minha lei, olha só. Para Deus chegar lá no assunto do coração, Ele começa a falar da palavra, da lei. Então se você se alimenta da palavra constantemente, se você guarda a palavra, recebe, obedece à lei, você não vai ser enganado pelo seu coração. Você precisa ter a lei cravada no seu coração. A lei de Deus. Isso é que vai te impedir de ser enganado pelo coração. O próprio Espírito Santo vai falar com você quando a lei estiver no seu coração. Você imediatamente vai começar a discernir. Você vai passar agora a ter compreensão do que é certo e do que é errado diante da vontade de Deus. Mas você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Sem a palavra de Deus é impossível. Próximo versículo. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Paz, prosperidade, amados, não é riqueza, não é dinheiro. Prosperidade é você ser próspero em tudo na sua vida. Mas isso começa em ter a palavra de Deus no seu coração. Gravada, guardada no seu coração. Próximo. Que o amor e a fidelidade jamais os abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço. Põe na versão, essa versão que qual que é? NVI? Põe na versão ARA, por favor. Aqui tá mais bem próximo do grego original. Diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração. O que ele quis dizer para você amarrar a benignidade e a fidelidade a Deus no seu coração? O que Deus quis dizer com isso? Você sabe o que significa benignidade? A benignidade de Deus é o tempo, preste atenção, é o tempo que Deus está te dando, enquanto você está respirando, para você se arrepender dos pecados. Olha que interessante. Então você tem que amarrar no seu coração a sua fidelidade a Deus e ter constantemente o seguinte pensamento, preste atenção. Você tem que ter constantemente o seguinte pensamento: eu ainda estou respirando, é porque Deus me deu tempo para me arrepender, eu tenho que me arrepender agora. Todo o tempo, você tem que estar em arrependimento dos seus pecados. Você tem que entender que a benignidade de Deus é o tempo que Deus dá para o homem se arrepender. Então, Ele está te dando, você não morreu ainda dá chance de você entrar nos céus. Você tem chance hoje, você não morreu. Porque depois que passou desse ponto, acabou. Então, você tem que amarrar e gravar isso no seu coração. Meu Deus, Deus me deu tempo para me arrepender, eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que ser muito fiel. Ele me deu a chance de me arrepender. Ele me deu a chance que milhares que estão no inferno nunca terão. Isso é muito importante. Isso tem que ficar gravado no seu coração. Esse tempo que Deus está te dando e essa fidelidade a Ele. Você tem que ser fiel a Ele. Próximo. E acharás graça e compreensão. Olha só. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, observa o que leva a sua vida, quando você grava no seu coração a vontade de Deus, a palavra de Deus, a benignidade de Deus e a fidelidade a Deus. Você passa de fato a compreender e ser compreendido não só por Deus, mas pelos homens. Até mesmo diante dos homens, você sempre terá boa compreensão. Como eu falei, muitos você passará a ter entendimento pleno da verdade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, o homem sempre vai traçar o seu caminho. Em Provérbios 16, 9, na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, aqui, diferente de outros, nós estamos falando de alguém que é dirigido por Deus.
Deus permite, Deus não impede você de traçar caminhos no seu coração, de ter projetos. Mas quando ele se refere de ele dirigir os seus passos, significa que você tem um projeto. Eu quero fazer tal coisa, mas Deus, qual o caminho que eu faço para chegar lá dentro da tua vontade? É totalmente diferente do que você ir seguindo o seu coração. Aqui Deus não está falando de sentimentos. Ele falou de traçar caminho. Traçar o caminho é montar um plano, um projeto. Eu quero fazer isso ou aquilo. Mas desde que isto esteja dirigido pelos caminhos do Senhor. Dirigido por Ele. E há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o fim deles é a morte. Por isso que toda e qualquer decisão você tem que colocar diante do Senhor e falar: Senhor, se isso não te agrada, arranca da minha vida isso. Tira totalmente dos meus caminhos. Me leve para outra direção. Não me deixa aí se o Senhor não for na frente. Não me deixa aí. É uma oração que eu gosto de fazer muito. Senhor, não me permita ir em tal lugar se o Senhor não for. Não me deixe falar se o Senhor não falar. Não me deixe. Porque eu sou homem carnal, sou passível de erros, posso falar muita besteira. Não me permita. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Aleluia? Eu gosto de ler o que eu vou ler agora. Aleluia, glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela sempre vai te ajudar. Um versículo que todos conhecemos, que é Hebreus, vamos lá, Hebreus 4:12. Antes de eu ler o que eu quero ler, vamos ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, amados, ela é perfeita para discernir se o seu pensamento, se o seu coração, ele está te enganando ou não. Somente com a palavra de Deus que você vai conseguir discernir os seus caminhos. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a única forma de você discernir realmente se os seus pensamentos do seu coração, as suas intenções são boas ou más, é pela palavra de Deus. Sem ela é impossível. Amém? Mas agora eu quero ler algo muito importante. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela palavra dele perfeita. Jesus Cristo. Vamos lá. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 13, na versão NVI. Está muito boa a versão NVI. Eu vou ler na NVI, mas pode ser em qualquer versão. Jeremias 29, 13. Que versículo perfeito. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem, me procurarem de todo coração. Amados, você já encontrou Deus? Aqui a Bíblia está afirmando que você vai encontrá-lo quando você buscar Ele de todo o coração. Talvez muitos que estão aqui, ou que estão me ouvindo pelas redes sociais, não encontraram Deus ainda. Eu quero dar alguns exemplos. Não teve um homem na Bíblia que se encontrou com Deus, que não foi de rosto em terra, em desespero de morrer naquele momento, porque sabia que ia perder a salvação por causa dos pecados. Não teve um homem na Bíblia. E quando ele diz buscar e encontrar de todo o meu coração, Deus tem que ser morada no seu coração. Buscar de todo o coração é Deus estar em todo o seu coração. Sabe o que é Deus fazer morada?
Eu quero que você preste atenção. Você vai descobrir agora se Deus mora no seu coração ou não. Ok? Você tem uma casa, não tem? Na sua casa, tem pertences seus pela sua casa. As suas vestes estão na sua casa. Não estão? O que você come está na sua casa. Correto? Se Jesus habita no seu coração, Ele mora. Todo o ambiente do seu coração tem as vestes dele. Tem o que ele come. Tem o que ele pensa. Tem o que ele vê. Se ele mora lá, o que ele vê? Se ele mora lá, o que ele come? Se ele mora lá, o que ele veste? Se ele mora lá, como ele age? Se Deus habita no seu coração, todo o seu coração tem que transparecer Ele. Não tem espaço para outra coisa. Se Deus habita no seu coração, se Jesus habita no seu coração, não tem espaço para o pecado. Ele não suporta o pecado. Então você vai encontrar Deus de fato quando você buscar Ele de todo o coração. No teu coração não pode morar outra coisa. Só tem que morar Jesus. Aí acabou os teus problemas. Com certeza acabou. Ele morar no teu coração é totalmente diferente. Não tem espaço para nada mundano no teu coração. Porque Jesus está lá. Se Jesus está no seu coração, fica muito mais fácil discernir tudo. É simples, amados. Tudo que você for fazer, cada decisão, sabendo que Jesus mora lá, Ele aceita isso? Não. Fica mais fácil discernir, vai doer, mas você vai ser salva. Ele estar no coração é muito diferente. Quando você traz a presença de Jesus para as suas decisões, quando você traz a presença de Jesus para os seus sentimentos, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Nossos pensamentos, nossas vontades, nossos anseios, nossos projetos, tudo muda totalmente. E aí você descobre o quão carnal você foi, o quão mundano você foi, o quão pecador você foi, em quão mal você é com o seu coração e com os seus sentimentos. Quando Jesus entra, muda tudo. Por isso que uma pessoa que tem uma conversão legítima, uma pessoa que nasce de verdade, que Jesus entra no coração da pessoa, ela muda instantaneamente, não é gradativamente não. Uma pessoa, ela é radical, porque ela sabe que entrou. Ele sente a presença de Jesus. Imediatamente, Jesus repudia o pecado. Ele não consegue mais viver naquilo. Não consegue mais ver tais coisas. Não consegue mais ouvir tais coisas. Não consegue. Porque Jesus está ali, muda tudo. Isso é muito importante. Isto é muito importante. E vamos ler em Efésios 1:18. Em Efésios, o livro de Efésios, amados. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, eu quero ler este versículo. Oro também, o apóstolo Paulo, na carta, na epístola que ele enviou aos Efésios, ele ressaltou algo importante. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, digo, o coração tem olhos. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual eles o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, se você usa os olhos do seu coração para só olhar as coisas da terra, ele vai estar cheio disto. E o apóstolo Paulo, ele orou para que Deus abrisse os olhos do coração dos efésios, para eles olharem agora para a herança, aquilo que nós temos para a eternidade, após esta vida eterna. Herança é só depois da morte. Herança é sempre depois da morte.
Ele quer que o nosso coração agora vislumbre a eternidade, vislumbre as coisas do céu, vislumbre as coisas celestiais, vislumbre somente o céu, somente a eternidade, não mais aqui. Ele está falando de herança. O nosso coração agora tem que estar focado em Deus, no céu, na eternidade, nas coisas de Deus. E assim você não vai ser enganado. Guardem isso com muito amor. O apóstolo Paulo queria que os olhos do coração dos efésios fossem iluminados, que viesse luz, que alguém trouxesse luz do meio de tantas trevas que tinha naquele coração. O coração dos efésios estavam empodrecidos e precisavam de luz, eles precisavam ver. Você só percebe que algo está errado quando alguém mostra o certo. Você só percebe que o teu coração te enganou quando vem alguém e fala a verdade sobre o teu coração. Você e eu precisamos que os nossos olhos do coração sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou. A esperança, há uma esperança. Meu Deus, há uma esperança maravilhosa. E Mateus 6:21, agora nós vamos analisar como você analisa o seu coração. Como você vai descobrir se o seu coração pertence a Deus ou não? Em Mateus 6:21, um versículo que todos conhecem, o precioso bispo Conrado leu ele aqui na semana passada, e diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Eu vou fazer uma pergunta rápida, pense nisso, tá? Qual a coisa mais valiosa que você tem hoje? Pensa nisso agora. Qual o maior tesouro que você tem hoje aqui nessa terra? Pensa. Se você pensou em algo físico, terreno, ou uma pessoa, infelizmente, você acabou de discernir que teu coração te enganou. Complica. Isso já começa te ajuda a discernir aonde está o seu coração. Ele não está em Deus, ele está nos Baalins, em outros altares. Teu altar pode ser sua esposa, seus filhos, um bem material, seus negócios, qualquer coisa. Mas o seu coração não está 100% em Deus. Outra forma de discernir o que está dentro do seu coração. Observe, em Lucas 6:45, diz assim, quero ler aqui, Lucas, capítulo 6, versículo 45. Esse aqui é um bom termômetro para você discernir o que está dentro e cheio o teu coração. O coração, ele transborda. Diz assim a palavra de Deus: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Você quer descobrir o que está cheio no coração daquela pessoa? Uma pessoa que só fala daquilo. Ela só fala de um assunto. O coração dela só tem aquilo. Uma pessoa que vive reclamando, o coração dela só tem aquilo. Não tem Deus. Uma pessoa que vive murmurando, não tem nada de Deus ali. Você quer discernir se Deus está no coração daquela pessoa, é quando ela só fala das coisas de Deus, ela só fala de Deus, só fala das coisas eternas, só fala do que Deus fala. Isto define o que está cheio do seu coração. Olha, que termômetro dolorido é este, para você discernir o que está no seu coração. Isso muda tudo. Amém? Amém? Meu Jesus amado. Eu quero ler a palavra santa e maravilhosa do Senhor que está em Salmo 51:10.
Diga, a palavra de Deus, como o bispo Conrado sempre fala, é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Ela se completa, ela nunca se contradiz, totalmente perfeita. Salmo 51:10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, espírito reto, em várias versões. Então, observa bem, ele pediu para criar nele um novo coração. Entenda, coração é a única coisa que não se renova na Bíblia, e não pode ser renovado, porque o próprio Deus falou que é incurável. É incurável. Não tem como Deus simplesmente renovar o seu coração. Ele tem que dar um novo coração. Criar um novo. Então, quando você já entende que o seu coração é corruptível, é totalmente, vamos dizer assim, destrutível, o seu coração já está cheio de maldade, você tem uma chance. Fazer como Davi fez. Quando Davi viu que o coração dele já não tinha jeito, ele suplicou a Deus: cria em mim um novo coração. Dai-me um novo coração. Põe em outras versões, por favor. Põe essa NVI, põe a ARA ou a revisada corrigida. Olha aqui, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Próximo, outra versão, Almeida corrigida. Tudo criar um novo, tem que ser um coração novo. Então, amados, nós precisamos desta solução de Deus. Mas se você não pedir, você não tem. Nós precisamos ter da parte de Deus um novo coração. Precisamos urgentemente de um novo coração. No versículo 8, Salmos 5:10 mesmo, 51:10, perdão. Nós estamos falando de uma oração que, interessante, né? Tudo tem a ver com adoração. O rei Davi, ao escrever o Salmo 51, por todo o percurso da oração, você percebe a importância dele se desfazer dos pecados, dos anseios do coração, para que Deus dê um novo agora. Ele precisa de um novo, porque ele quer adorar a Deus em sua plenitude. Então tudo está ligado à adoração. E para nós concluirmos, eu vou ler aqui duas referências importantes. Mateus capítulo 5, versículo 8. Por que é necessário um novo coração? Você acha que Jesus habita em meio à sujeira? Não. Então, o seu coração tem que estar limpo. Mas o seu coração hoje, ele está limpo? Então, nós precisamos de um novo coração, limpo. Bem-aventurados puros de coração, ou os limpos de coração em outras versões, pois verão a Deus. Então, nós precisamos agora tornar os nossos corações puros, limpos. Para isso, nós temos que fazer duas coisas: apagar toda a maldade que o nosso coração atual nos fez cometer através do arrependimento. Segundo, pedir e suplicar a Deus um novo coração, um coração limpo e puro, e convidar a Jesus em fazer total morada neste novo coração. Amém? Eu quero concluir dizendo essas duas orientações, e gostaríamos que todos nós fizéssemos uma oração de arrependimento,
por darmos ouvido aos nossos corações durante tanto tempo. Por tanto que nós traímos a Jesus. Nós traímos o Senhor. Fomos idólatras, adoramos outros deuses. Adoramos coisas, pessoas, tudo, menos a Deus. E nós só vamos encontrá-lo se buscarmos de todo o coração. Mas esse coração que hoje está dentro de nós não dá. Vamos nos livrar dele hoje, amados. Decida se livrar deste coração. Olha quanta ferida ficou aí dentro. Quanta dor. Lance fora esse coração hoje. Então eu quero convidar todos a se arrependerem por sempre ter ouvido o coração e as iniquidades do coração. É a única forma, amados, de Deus ouvir. A única oração que Deus ouve de um pecador é a de arrependimento. Não existe outro tipo de oração. Você sabia disso? A única oração que Deus ouve de um pecador é de arrependimento. Não é nem de graças, é de arrependimento. Depois que você se arrependeu, você recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Aí as demais orações são atendidas. Então vamos nos arrepender de tanta iniquidade que nós permitimos seguir por causa do engano do nosso coração. E vamos pedir a Ele hoje um novo coração, para que possamos de fato agora olhar com os olhos espirituais do coração, olhando para a esperança da vida eterna, olhar para o céu, olhar para a vida eterna e com Cristo, e esquecer desta terra, esquecer de tudo que há aqui, e focar em Deus, somente em Deus. Amém? Por favor, quem puder se ajoelhar, eu quero convidar todos a fazermos uma oração de arrependimento pelos pecados dos nossos corações, os pecados que cometemos por causa do nosso coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, em nome de Jesus, estamos em Tua presença e queremos, Pai, nos arrepender, Senhor, por dar ouvidos ao nosso coração, por tanto tempo, Senhor Deus, permitir ser enganado pelo coração, por tantas vezes, Senhor Deus, que te chutamos para fora do nosso coração e aceitamos tantas outras coisas corruptíveis, coisas que serão destruídas, pessoas que estarão no inferno. Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Pai, a iniquidade de nossos corações, os anseios maléficos que nós atendemos durante o momento que estávamos dando crédito, Senhor, ao terrível que é o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, nesta manhã, neste dia. Perdoa-nos, Senhor Deus, por tanto tempo estar longe de ouvir a Tua única instrução, que é a Tua palavra. Nós nos arrependemos por não termos gravado em nossos corações a Tua benignidade e a esperança, Senhor, que o Senhor tinha dado a cada um de nós. Deus, tenha misericórdia de nós. Nós nos arrependemos por não termos gravado em nossos corações a Tua lei, por não guardarmos a Tua lei em nossos corações. Senhor, nos arrependemos por manter os nossos corações sempre atendidos pelos desejos carnais e terríveis. Senhor, nós nos arrependemos em nome de Jesus. Eu me arrependo, Senhor Deus, por toda vez que dei ouvido ao meu coração. Nós nos arrependemos totalmente, Senhor Deus, de sempre, Senhor Deus, seguir as instruções, os planos, os projetos que os nossos corações apresentavam diante de Ti, achando que eram corretos, achando que eram dentro da Tua vontade, sem Te consultar, Senhor, sem ser dirigidos por Ti. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, de tanto tempo de sofrimento que passamos por
causa das nossas escolhas, por causa dos nossos anseios terríveis, Senhor, nos arrependemos, Senhor Deus, de toda ansiedade, porque não confiamos em Ti, ó Deus, por causa das mentiras do coração. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, de ter ouvido tantas mentiras, de tanto engano durante tantos anos de nossas vidas. Nos arrependemos, Senhor Deus, de passar este engano para os nossos filhos. Nos arrependemos, Senhor Deus. Senhor, mas hoje muda esta história, Senhor Deus. Passa o Teu sangue sobre nossos corações. Senhor Deus, arranca este coração, e Senhor Deus, arranca este coração duro de pedra, e coloca, Senhor Deus, um novo coração. Coloca, Senhor Deus, um novo coração, um coração, Senhor, limpo, puro, para Te ouvir, para que seja total habitação Tua, que seja somente a Tua habitação, não mais dos meus pensamentos ou dos meus anseios. Senhor, não me permita mais, Senhor Deus, viver isto. Por favor, nós convidamos o Teu Espírito Santo a fazer morada neste novo coração. Por favor, Senhor, ajuda-nos. Sem o novo coração não vamos conseguir ver a Ti, Senhor. Nós precisamos de um coração limpo e puro para podermos Te ver, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo, nos conceda um novo coração, Senhor, em nome de Jesus. E Te pedimos, faça morada, Senhor Deus. Entregamos a chave do nosso coração a Ti, para que o Senhor faça morada, faça conforme quiser. Ponha, Senhor Deus, os Teus pertences no meu coração, põe os Teus tesouros no meu coração, Senhor. Faça total morada, Senhor Deus. Habite totalmente em cada cômodo. Faça conforme a Tua vontade, faça conforme os Teus desejos, os Teus sonhos e não os meus. Que eu não tenha mais sonhos, eu tenha só os Seus. Que eu não tenha mais pensamentos, eu tenha somente os Seus pensamentos. Senhor Deus, que eu não tenha mais desejos ou anseios, se eu tenha somente os Teus, Senhor Deus. Senhor Deus, coloca em nós, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, agir sempre conforme a Tua vontade. E grava, Senhor Deus, totalmente neste coração a Tua palavra. Grava, Senhor Deus, em nosso coração, Senhor Deus, que fique totalmente impregnado em nós a Tua benignidade e a esperança da Tua palavra, da Tua promessa em cada um de nós, em todo o tempo, Senhor Jesus, no tempo inteiro, em todo momento, que eu esteja cheio de Ti, para que a minha boca fale o que está cheio o meu coração, e o meu coração tem que estar somente o Senhor. Mais nada, Senhor Jesus. Encha-nos totalmente, Senhor Deus. Encha-nos até transbordar os nossos corações da Tua presença, para que todos saibam, ao abrirmos a nossa boca, todos saibam, este está cheio do Espírito Santo, este está cheio de Deus. Ele transborda Deus na vida deles, ele transborda Jesus no seu falar, no seu agir, no seu pensar, nos seus projetos, nas suas ações, em tudo seja somente Jesus, em tudo e em todas as coisas, em cada decisão, em cada pensamento, em cada olhar, em cada ouvir, seja somente Jesus, que eu não viva mais, somente Cristo vive em mim. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que Te pedimos e Te agradecemos desde já, Senhor Deus. Te agradecemos por abrir os olhos dos nossos corações para olharmos para Ti, somente para Ti, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém e amém. Aleluias. 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 Eu quero passar a palavra rapidamente para a nossa arcebispa, para consideração final. Amém, amados. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o Espírito Santo nos ajude cada vez mais a encontrar a vida eterna. Amém? Porque este altar é um altar restaurado do Senhor. Nós só falamos de vida eterna. Aqui se prega o evangelho eterno. Não é de nada passageiro, é sempre eterno.
Aleluias. Arcebispo, eu passo a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Amados e preciosos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, seja com todos vocês que estão presentes aqui e aqueles que estão nos acompanhando nas mídias sociais. Eu agradeço eternamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso por esta poderosa ministração que nós recebemos nesta manhã. Oh, como eu aprendi, alguém aprendeu aqui. Será que a nossa vida vai mudar a partir de hoje? Louvamos a Deus pelas quedas, louvamos a Deus pelos erros, porque é quando nós caímos e erramos, é que nós aprendemos de verdade. Então, em tudo nós devemos dar graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Amados, esta ministração hoje é perfeita, ela é completa. Eu quero dizer para os amados que nós somos um corpo de Cristo. Todos nós nos complementamos uns aos outros. Quando depois de uma ministração eles me chamam, é porque há sempre algo que o Senhor Deus quer confirmar ou enfatizar, nada a acrescentar, porque esta ministração de hoje foi poderosa. Somente alguns 2 pontos que o Senhor complementou e são boas novas do Senhor. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Tudo que nós ouvimos hoje aqui, confirmado pela palavra de Deus, é a palavra que liberta. Aleluia. E é para isto que Jesus veio, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Então, amado arcebispo, se o senhor me permite, eu quero pôr 2 prumos. O primeiro, onde começou? Onde começou tudo isso que foi discorrido aqui? Ezequiel 28, 17. Onde começou a tragédia, que se estendeu até hoje? Eu aguardei esse momento, achei que o arcebispo fosse enfatizar esse ponto, mas o Senhor nos complementa e isto vai complementar este tesouro que nos foi entregue hoje com tanta propriedade, como alguém que viveu e está vivendo esta verdade, da gravidade do coração. Então, amados, Ezequiel 28, 17 diz, na nossa Bíblia, na revista e atualizada, que é a versão que o Senhor entregou na minha mão, diz assim. Na verdade, começando no 17, no 14, ele diz que ele está falando do querubim da glória. Então, ele não está falando na terra, ele está falando no céu. Ele está falando de um ser angelical. No versículo 15, ele diz que ele era perfeito, Deus o criou perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. Então, no 17, ele fala: você tinha um coração perfeito, mas elevou-se o teu coração. Então, o nosso amado arcebispo disse: você sabia que coração tem olhos? Agora eu vou te falar, você sabia que anjo tem coração? Então eu te pergunto, será que coração é este órgão que está aqui batendo no meu peito e pulsando e bombeando o sangue?
Não. Quando Deus fala de coração, Ele está falando da essência do teu ser. Daquilo que você é. A vida que está dentro de você. Então, entenda que este assunto começou no céu. Por isso que quando Deus desce o prumo, Ele te leva na eternidade. Tudo começou lá. E lá é para onde nós estamos indo. Então, para você entrar lá, você tem que voltar ao padrão de lá. E saber que o que aconteceu no Éden está acontecendo na terra, é consequência do que aconteceu lá. Então nós temos que resolver essas questões agora, se nós queremos entrar lá. Amém? Então é muito, muito importante nós entendermos o que aconteceu para fazermos o caminho de volta. E na semana passada, quando o amado bispo Conrado ministrou sobre idolatria, e a idolatria e tudo é sobre adoração mesmo. E esta terra vai se prostrar e adorar outro, que dá o que a carne do homem quer. Então os filhos de Deus rapidamente têm que entender e sair fora disto. E enquanto o amado arcebispo adjunto João Rafael ministrava, eu considerava tudo o que nós passamos na nossa vida e o que nós estamos vendo no ministério. E todos nós tememos muito, amados, porque um anjo perfeito caiu na própria presença de Deus. Homens perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus no Éden, sem nenhuma contaminação, caíram. E a igreja que foi restaurada, na verdade ela foi gerada da morte e da ressurreição de Cristo, ela está caída. Por quê? Nós não podemos viver nossa vida cristã de uma forma leviana. Nós temos que analisar, se nós amamos a Deus, se nós queremos estar com Ele, se nós já entendemos o lago de fogo, aonde o anjo foi criado para o anjo que caiu, não foi criado para o homem, mas todos nós que ouvirmos o anjo caído, que é o nosso coração dentro de nós, é este o pecado, nós vamos parar no mesmo lugar. Então a primeira coisa que eu queria só complementar, para quando você estudar esta ministração, você entenda que isso não começou na terra, isso começou no céu. Então, coração não é este órgão aqui não, tá? Coração é o que você é a sua natureza, é o teu ser espiritual, a mente do teu ser espiritual, a fonte de onde flui tudo para você e para os outros. Então, amados, dito isto, algo maravilhoso que eu gostaria que se pudesse colocar novamente, Ezequiel 17, que o nosso arcebispo trouxe tão tremendamente diante de nós, naquela revista, não foi na, pode ser na, qual foi a versão que ele colocou, a versão que foi colocada aqui, porque não são todas que estão iguais. A versão NVI, Jeremias 17, dos versículos 1 ao 3, eu só queria enfatizar o que o nosso arcebispo colocou para nós aqui. Enfatizar, tá? Ele falou isto, eu só quero que vocês marquem isto. Ele disse, o pecado de Judá, então o nosso pecado, está escrito com ponteiro de ferro. Você sabe o que é um cinzel de ferro? Você já viu alguém fazer escultura em pedra? É algo que você bate ali, rasga a pedra e nunca mais sai. Então, isso aqui, o pecado está gravado no nosso coração. E muito, muito fortemente, em outra versão, fala o pecado sexual.
o pecado da idolatria, o pecado da rebelião. Então, continuando no versículo 2 que ele foi, diz assim, os seus filhos, então ele ensinou aqui, isto fala de adoração. Versículo 3, por favor. Ó monte, os teus bens e todos os teus tesouros. Ah, tá. Aqui foi uma parte que nos escapou um pouco. E ele fala, os teus bens e todos os teus tesouros, porque você ousou adorar outros, eu vou dar como presa e como despojo, por causa do teu pecado em todos os teus territórios. Versículo 4, por favor. Assim, por causa disto, porque você adorou outro, você vai perder a herança que eu te dei. Então, é isso que aconteceu com a igreja. Isto que o nosso arcebispo trouxe e pontuou claramente para todos nós. É que porque nós amamos a herança iníqua desta terra que vai passar e vai ser destruída, nós vamos perder a herança de Deus no céu. Isto me chamou muito a atenção, porque ele disse que agora você vai servir os teus inimigos. Amém? Então, amados, outra coisa que ele disse, quando ele falou do coração, agora no versículo, qual foi o versículo próximo, arcebispo, se o senhor lembra? O versículo 19, no versículo 19, tá? É o 9, é o 17, 9. Sim. Mas eu acho que é no 10, então é uma sequência. Quando ele fala que não tem, eu não sei exatamente onde está, não tem cura. Não tem cura. Então, isso que você vê na igreja hoje, ministração de cura do coração. Isso é um engano. Coração, ele diz que não tem cura. Tem que arrancar e criar um novo coração. Então agora eu vou te levar nas boas novas do Senhor. Porque nós estamos falando do Antigo Testamento, quando o rei Davi orou e suplicou, Senhor, dá-me um puro coração, dá-me um novo coração. Então vamos, por favor, eu quero só complementar, é ali que está, né? A doença é incurável, não tem como curar. Assim como Deus não teve como reformar o velho homem, Deus não tem como reformar a nossa mente, o nosso coração. Mas aqui então, por favor, vamos a Ezequiel 36, versículo 25. Aqui está as boas novas para a igreja. Ele diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. O que é a água pura que ele vai aspergir? Como que nós estamos sendo purificados? Pelo sangue de Jesus. E vós sereis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito. E lá no Ezequiel 38 ele diz, e vivereis, vocês vão ressuscitar. E então agora vocês vão me obedecer, porque agora eu vou dar um coração obediente. Ezequiel 11, cheinho
cheinho de amor por mim, derramarei o meu amor. Então, amados, a solução, quando nós adoramos com este texto, o que o Espírito Santo mais enfatiza é que aspergirei. Quem? Quem está falando? É o próprio Deus. Eu vou aspergir água pura sobre vós, e vocês ficarão purificados. Eu vou arrancar todas as suas imundícias, todos os vossos ídolos com que vocês pecaram contra mim. Que promessa! Deus mesmo vai fazer, porque se Ele não fizer, não tem como ser feito. Dar-vos-ei o coração novo. Quem vai dar o coração novo? O próprio Deus. Tirarei de vós. Deixa eu continuar. Porei dentro de vós espírito novo. É o versículo 26. 36. Ezequiel 36, 26. Será que está diferente lá? Tá, agora mudou. Porei dentro de vós um espírito novo. Deus vai fazer. Tirarei. Quem vai tirar? Quem vai tirar? Deus. Tirarei de vós o coração. Então, toda essa ministração que nós ouvimos, acaso alguém odiou o seu próprio coração, perverso, desesperadamente corrupto? Será que o nosso arcebispo conseguiu levar todos nós a odiar este coração? Será que ele foi totalmente guiado pelo Espírito Santo para te mostrar que este coração não presta? Ele vai te destruir. Ele é a presença do próprio diabo. E que nós temos que arrancar este coração. O que te faz pecar? O teu coração? Mas então você tem que arrancar e lançar para longe de ti. E implorar: Senhor, cumpra em mim o que o Senhor prometeu. Aleluia. Apenas, lá, Bispa Cidinha foi lá em Ezequiel 11, porque, amados, quando nós cantamos a palavra, Deus revela algumas coisas que a gente não conhece. Veja esta versão de Ezequiel 11. E o povo inteiro vai ter apenas um pensamento, uma só vontade: darei um novo espírito, trocarei os seus corações desobedientes, rebeldes, duros como pedras, por um coração de carne, cheio de amor por mim. Aleluia! Aleluia! Então eu pensava: Senhor, que ministração maravilhosa do teu servo hoje. Aprendi tanto, escrevi tanto, e o Senhor falava: só falta uma coisinha assim, que precisa completar. Que sou eu, que dou um novo coração. E este novo coração, entendam, é a nova criatura. É o ser, o Filho de Deus que nasceu de novo de Jesus Cristo. Não é um órgão que Ele vai pôr no teu coração. É algo, é o novo ser que Ele colocou dentro de nós, que Ele fez brotar quando nós nascemos de novo. São boas novas, amados. São boas novas, a solução. Por isso que enquanto isso não acontecer, não tem como obedecer a Deus. A lei de Deus é para os filhos de Deus. Não tem como enfiar goela abaixo uma lei santa em um povo iníquo. Um Deus que é espírito em um povo carnal. Por isso nós estávamos lá e Deus se lembrou de nós e nos trouxe e fez esta maravilhosa recriação agora. Porque nós sabemos que só tem um obediente, um. Davi foi obediente até certo ponto. Todos, em algum ponto, falharam. Só tem um que não falhou. Ele é o nosso modelo. E Deus nos fez nascer dele. Amém? Então, este é o foco da vida cristã. É voltarmos à semelhança de Deus que se manifestou na terra, Cristo, a imagem do Deus invisível. Então, eu só queria complementar isto, porque houve um arrependimento sincero aqui.
conduzido pelo nosso arcebispo. Um clamor sincero: Senhor, eu odeio este coração. Senhor, eu não quero este coração. Eu me arrependo deste coração. Eu entendi que tem algo dentro de mim que, se eu ouvir, vai me destruir. Não permita isto. Houve um arrependimento. E agora então o Senhor vem e diz: porque você se arrependeu, há boas novas. Isto eu prometi aqui, que eu iria fazer novas todas as coisas. Bem-aventurados aqueles que ouvem e creem e recebem um novo coração. Então levante a sua mão e diga: Senhor, eu me arrependi completamente dos meus pecados e deste coração desesperadamente corrupto que eu tenho, que me enganou a minha vida inteira, inclusive quando eu estava na igreja. Mas hoje, pela fé, eu arranco este velho coração, e eu te peço, Senhor, coloque em mim um novo coração, o coração de Jesus, um novo coração puro, obediente, cheio de amor por ti. Um coração humilde e quebrantado, que o Senhor jamais rejeitará. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, porque naquela cruz foi crucificado o meu velho homem, foi crucificado o meu velho coração, e foi sepultado para sempre, e nunca mais se levantará. E eu ressuscitei juntamente com Jesus Cristo, e foi agora nascido de novo, uma nova criatura, que tem um novo coração, a tua imagem e semelhança. Ajuda-me, Senhor, a permanecer agora nesta nova vida e neste novo coração, crescendo a cada dia no conhecimento de Deus, até que eu chegue à estatura de Cristo Jesus e entre no céu eternamente contigo. No mais poderoso nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.